Antes de qualquer coisa, boa tarde a todos vocês, pelos palestrantes, amigos da ABCD que estão aqui, todos convidados, e pelos membros da diretoria, que eu acabei de ver a Júlia Assis, que é nossa querida. Ela é membro da comissão editorial da revista da ABCD. A gente ainda tem mais 3 que estão chegando, mas por conta da agenda a gente precisa começar. O meu nome é Luciana Guedes, eu sou diretora executiva de planejamento da ABCD, a ABCD Planeja. E eu tenho a alegria de mostrar um pouquinho para vocês do que a gente faz. Primeira coisa é, de fato, a nossa missão, que é poder aumentar a conscientização da doença inflamatória, onde quer que seja. E o nosso propósito é algo que vem através da melhor ferramenta que existe nesse planeta, que é a informação. O nosso propósito é, de fato, entregar, comunicar a melhor informação sobre a vida. E a nossa grande inspiração vem lá de 4 de fevereiro de 1999, que é o Dr. Flávio, que é amigo da ABCD, hoje ele é sócio honorário da ABCD, ele foi o fundador, ele foi o presidente dessa sociedade, dessa associação de pacientes por quase 15 anos, passando então a presidência à doutora Marta Machado. Essa é a primeira revista da ABCD, a primeira edição que comemora a chegada do infliximab no ano de 2000 e busca, desde aí, melhorar a vida do paciente que precisa conviver com essas doenças. E, no início, eram poucas cores que a gente tinha, de fato, para examinar na vida do paciente que convive com a doença inflamatória. Então, a vida começava com um diagnóstico muito difícil, pouco compreendido, muito pouco reconhecido, um impacto brutal, o sofrimento, tudo isso continua. E a gente sabe que a vida dessas pessoas, e aqui eu estou conversando com profissionais de saúde, vocês precisam entender isso de maneira empática. A vida dessas pessoas, ela passa por períodos de profunda solidão, vazio, receio, medo, pavor, pânico, etc. Então, a função da gente aqui é procurar dar um pouco mais de cor, entender que a inclusão e a diversidade fazem parte do nosso presente e que sem elas a gente não vai a futuros nenhum. E que através da comunicação, através da criação da consciência, através do auxílio nos inúmeros acessos que os pacientes precisam ter, não é só a tratamento, mas é acesso a profissionais, é acesso à equipe multidisciplinar, é acesso a exame, enfim, a gente consegue, de fato, mudar um pouco esse jogo. A gente vive num país que tem profundas desigualdades e na medicina isso não é muito diferente, mas para a doença inflamatória intestinal, através de ações super importantes, e eu vou mostrar agora, a gente tem conseguido, pouco a pouco, galgar uma situação bastante diferenciada. Essa é a cara da ABCD, aqui está a Júlia, que está sentadinha lá no fundo, a nossa diretoria, que está listada aqui, mas o que eu queria muito mostrar aqui, além de agradecer a presença da Júlia e dos outros 3 membros que vão chegar daqui a pouco, a Alessandra, que é daqui do Rio de Janeiro, que tem um blog bárbaro que se chama Farmalê, o Anderson, que vem do Sul, que acho que o avião dele atrasou, ele faz parte da nossa diretoria também, e a Thaís, que é daqui do interior do Rio de Janeiro, deve estar chegando. A todos vocês, muito obrigado, especialmente a vocês que fazem parte da nossa diretoria. E a gente tem uma série de associações médicas com as quais a gente tem muita relação. Nos ensinam e a gente também procura trocar as grandes e inúmeras necessidades dos pacientes, além dessa pleiade de grupos de pacientes e de associações de pacientes do Brasil, que são mais novas do que a ABCD, algumas, eu acho que é a exceção do Maranhão,
que tem um ano mais do que a ABCD, mas todas elas comungam da mesma necessidade de informar, de comunicar, de informar e de comunicar sem parar. Esse é o nosso planejamento para esse ano. A gente tem 3 imperativos dos quais a gente não abre mão, que é expandir a consciência da doença inflamatória intestinal, é viver a experiência da vida dessas pessoas, é procurar ser o mais empático possível e justamente plantar a união. A união é uma semente que precisa ser todo dia reforçada, porque é muito difícil ficar doente, não é fácil lidar como profissionais de saúde com esta doença, então ela requer inúmeras demandas. E a gente tem alguns, vocês são todos convidados a conhecer o nosso site, a gente tem algumas ações, mas eu queria dar destaque às ações presenciais como essa, que são 2, são semestrais, e a gente tem um grupo muito importante de profissionais de saúde que faz parte de um curso de capacitação que antecede o fórum, o grande fórum de pacientes, que no caso do Rio de Janeiro vai ser amanhã. A gente tem cartilhas para pacientes, a gente tem um grupo dedicado a ações digitais, então essas cartilhas fazem parte do nosso site. As revistas, que desde lá, a primeira revista de 2000, foi digitalizada, está lá no nosso site, para quem quiser entender a luta histórica da doença inflamatória intestinal de todos os pacientes, de pessoas que trabalham com ela há muitos anos, muito mais do que a gente, e a nossa literatura. A gente tem uma obrigação com os dados neste país, que tem uma cultura de não capturar dados. Então, a nossa primeira publicação, que foi buscar mapear a jornada do paciente, que foi capturada lá em 2017, já está no ar, já está publicada. A nossa segunda onda está submetida e está em análise, porque é um comparativo dos dados da vida dos pacientes para 2023. E eu gostaria de dizer aqui que talvez a ABCD tenha a maior amostra, ou a segunda maior amostra de respondedores do mundo. E isso é motivo de orgulho para todos nós e, claro, é a iniciativa da Marta, que lutou muito por essas publicações. E agora a gente tem no nosso plano uma terceira publicação, que é um protocolo muito grande de pesquisa, onde a gente procura entender a carga da doença. Isso, para vocês que são profissionais de saúde, vocês vão estar cara a cara com os pacientes que vocês atendem, e vocês vão ver que, mesmo os pacientes que ainda estão melhor, eles não se sentem razoavelmente tendo discutido, tendo trocado uma conversa com aquele que os atendeu. Então, isso perdura ainda de, às vezes, até sempre. A gente está falando de aproximadamente 60%, 70% dos pacientes que responderam que não foi pouco. E com uma estatística bastante longe da intervenção do acaso, que é esse 0,001. E a mesma coisa acontece com os pacientes que estão em remissão, que vocês vão ver que é o grande objetivo do tratamento para a doença inflamatória. Eles mesmo assim se sentem profundamente impactados, e aqui a gente está falando de 80% das pessoas que responderam aos 2 questionários. Então, pessoal, para finalizar, porque tem muita coisa bonita vindo nessa agenda de hoje, eu queria mostrar a cara da nossa revista para vocês, que é a ABCD em Foco. Eu queria mostrar para vocês que, de fato, o nosso grande lema é o projeto da informação e, naturalmente, o combate à desinformação. As nossas iluminações, que junto com os grupos médicos, a organização dedicada ao estudo da doença inflamatória intestinal do Brasil, que é o GDIB, também nos apoia, e a gente apoia a eles, e vários outros grupos de pacientes pelo mundo. Caratinga, que é a cidade do Ziraldo e da Júlia, conseguiu iluminar o menino maluquinho de roxo, porque o roxo é a cor do mês de maio, e a doença inflamatória intestinal tem um dia mundial consagrado, que
que é o dia 19 de maio, obra também do nosso anterior presidente e fundador da ABCD, o Dr. Flávio. A nossa geografia é vasta, nós temos estrelas brancas pelo Brasil inteiro, temos interferência em muitas publicações, inclusive no Consenso Latino-Americano, que a doutora Marta e o Dr. Flávio participaram, no Ministério da Saúde, para buscar tentar fazer com que eles entendam que todo mundo precisa de remédio, precisa de tratamento. No acesso público, a ABCD teve uma importante interferência no ano de 2002, nós estamos falando de 23 anos atrás, quase 24, em que foi necessário mostrar para o Ministério da Saúde que existia tratamento para essas doenças. Tá bom, vocês vão me dizer, mas era cortisona, era imunossupressor, não existia terapia avançada, é verdade, mas as portas precisam ser abertas pouco a pouco. E a ABCD foi considerada num ranking latino-americano como a associação mais top da Latinoamérica. O que eu queria mostrar para vocês, esse trabalho não é um trabalho desse ano, é um trabalho que vem já de alguns anos, que a prevalência e a incidência, e aqui fica o desafio para vocês, quem não souber o que é isso exatamente, tem que perguntar, da doença inflamatória, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, são as grandes representantes da doença inflamatória intestinal, segue crescendo. Então, se a gente não tiver um futuro que seja repleto de informação, de inclusão e de diversidade, a gente não vai a lugar nenhum. Eu queria só deixar essa moedinha na bolsa de cada um de vocês. Antes de agradecer e chamar a Marta para a abertura oficial dessa reunião, eu queria novamente dizer que a ABCD agradece a todos os seus apoiadores, as empresas Celltrion, a Ferrin do Brasil, a Johnson, a Pfizer, a Nestlé e a Takeda. Sem eles seria muito difícil a gente poder estar aqui num hotel super bom, super chique, numa cidade que é muito cara, porque nós todos somos voluntários que trabalhamos em busca, quem sabe, de uma vida melhor, no fim das contas, para todos nós. Porque se um médico consegue ajudar um paciente, ele também consegue se ajudar. Muito obrigado, Marta. Obrigada. Teu celular. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado. Meu nome é Marta Machado, eu sou presidente dessa associação, como a Lu demonstrou para vocês agora, que realmente o nosso trabalho é 100% voluntário e a gente conta com a colaboração. Eu queria agradecer minhas amigas todas aqui da primeira fila, a Renata, que nos ajudou, a Renata, aliás, a doutora Renata Frois, que pediu para esse fórum ser no Rio de Janeiro, e realmente isso começou em Brasília, há 9 anos atrás, com a ideia de levar o nosso problema dentro do Ministério Público, pedir novas medicações, inclusões de medicações, e aos poucos a gente resolveu fazer no dia anterior do fórum esse curso de capacitação. A gente precisa muito conversar sobre essa doença e eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui hoje vai levar essa mensagem de vamos tentar antecipar esse diagnóstico para esse nosso doente, que muitas vezes demora 4, 5 anos, indo em emergência, como tem colegas, indo a nutricionistas. Eu queria agradecer a presença de vocês. Doutor, o que eu posso comer, que eu estou passando muito mal? Então, provavelmente, vocês aqui hoje vão fazer um diagnóstico da doença inflamatória intestinal, onde vocês estiverem. Então, esse é o objetivo desse curso de capacitação, é aumentar esse nosso leque para os pacientes serem rapidamente diagnosticados, tratados e bem cuidados. E eu conto muito com meus amigos dos locais que a gente faz esses fóruns para a gente montar esse programa. E eu queria inicialmente já convidar o Dr. Carlos Frederico Porto Alegre, nosso grande colaborador também aqui no Rio de Janeiro, que tem 1000 coisas aqui no seu título, mas ele trabalha no ambulatório de doença inflamatória intestinal da Santa Casa, é responsável pelo GastroDor e o Hospital Oeste Dor, responsável pela linha de cuidados em doença inflamatória intestinal da Oncoclínicas e atualmente
é o presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de Doença Autoimune. Muito obrigado, amigo Frederico, que vai subir por aí. A entrada é ali, Gisele Bündchen aqui, mas muito obrigado pela presença. Obrigado, Marta. Tá certo. A Luciana começou, obrigado pelo convite, Marta, assim, para a gente conversar um pouquinho. A Luciana começou falando sobre informação, né? E essa informação e essa questão do emissor e do receptor, no caso, quem está na linha de frente, linha de atenção primária, quem está atendendo um paciente com diarreia, não pode ser levado como descaracterização, como acontece no mundo de hoje. A gente sabe que a pessoa que chega com diarreia, hoje na emergência, é uma frequência muito grande, e não desconsiderar que, na verdade, esse paciente ele pode estar sofrendo alguns meses ou um mês, e não porque comeu um bobó de camarão no sábado e apareceu no domingo com essa diarreia. Então, a gente vai falar da suspeição, daquilo que a gente tem que conversar ou perguntar para o paciente, esse não tem conflito de interesse, mas quando é que a gente tem que pensar, né, diante de um paciente com DI, né? Quando a gente dá uma aula, às vezes a gente fica muito, né, fixado naquilo e achar que, de repente, vai trabalhar num lugar amanhã e vai achar que tudo é DI. Mas a gente precisa esclarecer e, às vezes, perguntar, porque, às vezes, o paciente não valoriza aquilo que está acontecendo com ele no fato dos sinais e sintomas. Então, a questão, né, que a gente sabe da diarreia crônica, a gente considera que acima de 4 semanas, é diferente de uma diarreia de 1 semana ou de diarreia de 2 dias, de 3 dias, tem que ser considerada, quando a gente perguntar, em relação ao que está saindo. Só muco, pus, sangue. Eventualmente, está saindo sangue sim, doutor. E eu estou há mais de um mês acontecendo isso. É uma dor que vem recorrente, a gente sabe que difusamente pode ser mais da retocolite, no flanco direito e fossa ilíaca direita do Crohn. Essa urgência, isso aqui se torna uma surpresa, muitas das vezes, quando o paciente chega no ambulatório de doença inflamatória intestinal. Nunca perguntaram sobre urgência e sobre despertar noturno. Então, a gente precisa perguntar para o paciente. Se acorda de madrugada para evacuar, toda a doença inflamatória, na grande maioria das vezes, diferente do intestino irritável, né? O intestino irritável não faz acordar de madrugada. A doença inflamatória pode sim. E o tenesmo, que é mais característico na retocolite. Essa perda de peso não intencional, eu estou comendo de tudo e continuo emagrecendo. Essa febre, que a gente tem que esperar e falar para o paciente, olha, pode ser uma febre inflamatória. Cansaço, fadiga, que hoje é muito explorado na doença, em relação ao paciente dormir mal, ter um sono pior e ter uma produção e um absenteísmo, um presenteísmo muito evidente. E aí, quando a gente vai olhar em red flags, né, muitos falam assim, os profissionais, que a gente precisa falar dos red flags, né, e perguntar sobre eles. Esse sangramento persistente ou recorrente, isso aqui também é uma surpresa muito grande quando a gente pergunta para os pacientes. Você tem aftas o tempo todo? Que culturalmente a população acha, e muito da classe médica acha, que a afta é só porque está com refluxo ácido, porque tomou um suco de laranja, um suco de maracujá, um suco de caju, mas pode ser um fator para a gente pensar em doença inflamatória intestinal. Essa anemia que não melhora, essa deficiência de vitamina B12, a vitamina B12 por ser produzida no ilho, e muitas das vezes o paciente tem uma doença de Crohn de ilho, e aí ele tem uma má absorção e não melhora a vitamina B12 e fica que nem uma caixa d'água. Repondo, 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 repondo. Essa massa abdominal palpável, isso não é comum. A senhora está com uma massa aí que a gente tem que ver, lógico. Afastar-se é um câncer, afastar-se é uma hérnia, afastar-se é uma causa aparente, ou se é um Crohn, na verdade, estenosante com uma massa. As fístulas perianais recorrentes, sugestivas de doença de Crohn, pós-apendicectomia, 20% a 30% dos pacientes que chegam com diagnóstico de doença de Crohn, muitas das vezes é pós uma cirurgia de apêndice. E que, na verdade, a peça vem como Crohn ou os sintomas começam um mês depois de uma apendicectomia. Está com dor epigástica e migrou para a fossa ilíaca direita, isso é apendicite. Ok, a gente viu isso no livro de semiologia, livro de clínica que ia. Agora, uma pessoa que tem uma dor persistente do lado direito e está tendo diarreia com emagrecimento que seja, e aquela área ali é uma área também do apêndice, pode até ser, porque o paciente com doença inflamatória intestinal também pode ter uma apendicite. Mas a gente precisa perguntar e saber quanto tempo está tendo isso.
Não pode ser um apendicite se o cara está tendo uma diarreia há muito tempo. Invariavelmente vai tomar um antibiótico, toma um vermífugo, que seja. A questão das fístulas perianais recorrentes não é uma coisa somente da constipação, né? E muitas das vezes a gente vê pacientes que fazem uma fistulectomia, um procedimento com a proctologia, e na verdade aquilo ali já é um sinal para a gente pensar e tem que perguntar. Muitas das vezes a gente perde a colônia e tem lesão no ilho, né? Tem uma doença com ilite ulcerada. Isso aqui que está muito em voga e é uma coisa que vocês têm que começar a perguntar muito fluentemente. Se o paciente tem uma doença autoimune familiar, mãe com lúpus, né? Essa semana mesmo, mãe com lúpus, o pai é irmão gêmeo de outro que tem um filho com Crohn. E a filha está com Crohn. Então, são 2 primos com Crohn. Então, os 2 pais dos adolescentes são gêmeos. E a mãe de um deles tem lúpus. Então, isso tudo tem uma relação consanguínea que a gente tem que valorizar. E na questão de ter outras doenças autoimunes que seja. Manifestações. A gente vai ter uma aula de manifestações, mas muitas das vezes as manifestações elas vêm antes do aparecimento da doença inflamatória intestinal. 25% antes, 75% depois do diagnóstico. Mas assim, pensar que o paciente ele pode ter uma artrite periférica ou um diagnóstico de sacrileite. A gente gosta de dar exemplo que, por exemplo, o paciente está tendo sacrileite, quem trabalha com isso, trabalha com doença autoimune, precisa se socorrer a perguntar ao receptor, no caso o paciente, se ele está tendo diarreia, se ele está tendo dor abdominal, se ele está tendo urgência, se ele está tendo despertar, as outras coisas que a gente mostrou. Porque ele pode ter um sintoma, na verdade, uma manifestação, que seja uma espondiloartrite, uma entesite, uma dactilite, aparecendo às vezes antes e depois da doença inflamatória intestinal. E as outras que vão ser faladas, como eritema nodoso nas dermatites, né, dermatológica, pioderma, episclerite, uveíte, ireite, a colangite esclerosante primária, uma trombose venosa profunda. A gente já pegou e todo mundo tem um caso de atividade de doença intensa e que o paciente faz um evento trombótico. Ah, pode ser um outro tipo de doença, pode, um distúrbio de coagulação que seja. Mas a gente precisa desmembrar um pouquinho e ampliar para fazer o diagnóstico. E além de pulmonares, cardiológicas, né, que seja, e até de insuficiência exócrina do pâncreas. Então, suspeitar, o tema é esse, suspeitar com sinais e sintomas clínicos de uma doença inflamatória intestinal é perguntar sobre a cronicidade dessa diarreia, da mudança de consistência das fezes, acompanhado de muco, pus e sangue, perda de peso ou sangramento, associado aos red flags que a gente já falou aqui, com história familiar, anemia, massa abdominal, e ou manifestações intestinais sem explicação. Tem gente com o olho vermelho só de um lado que acha que é porque dormiu mal. A gente vai olhar, na verdade, a pessoa tem uma episclerite, tem uma manifestação que nem sempre ele sabe. Tem gente com eritema nodoso que não bateu na mesa, não bateu na cadeira, não bateu em nada e está com diarreia e apareceu eritema nodoso. Uma manifestação de atividade de doença junto com a doença intestinal inflamatória. Então, verificar essas manifestações. Como eu tinha falado antes, 80% tem dor abdominal, diarreia e emagrecimento, 25 a 50 mês, e essa relação de ser dos 15 aos 40, 20 aos 40, logicamente ela chega em 60%. Mas não está livre da gente pegar um adolescente, 10, 15 anos, que seja, ou um idoso que está no estado imunológico mais baixo, que está acontecendo, e é tiro e queda vocês perguntarem. Se vocês fizeram avaliação com a pessoa, invariavelmente tem alguma relação. Ah, meu filho, ele tem uma síndrome de, na verdade, ele é seletivo alimentar. Ah, meu filho, ele tem autismo. Meu filho tem TDAH. Ah, meu filho tem uma relação que está conturbada no colégio, por conta de relação com os colegas de classe, porque ele não gosta de jogar futebol. Eu tenho um garoto, um paciente que é assim, ele não gosta de jogar futebol, ele gosta de fazer atividade lúdica, e ele foi afastado pelos colegas de turma. 6 meses depois, ele abre o quadro de diarreia com sangue. O que foi? Aquele ambiente que desenvolveu nessas questões. Então, quer dizer, isso tudo a gente tem que perguntar, porque é o tiro assim para você determinar e ver, às vezes, a origem. Para a doença inflamatória intestinal. Constipação. Rapidamente eu vou falar sobre isso, porque quando a gente pega o livro, né? Constipação é 10, 15%.
85% é diarreia. Não, tem constipação, não tem doença inflamatória intestinal, está errado. Está errado. A doença de Crohn de Delgado, a doença de Ilho, ela pode evoluir, na verdade, o paciente com constipação, dificuldade para evacuar, força evacuatória. Sai o sangue, saiu uma vez só, 2 vezes, convém explorar. E aí investigar o delgado, na verdade, com exame radiológico, que seja ressonância, tomografia, que seja, é importante para a gente ter dados em relação a isso. Mas ela pode ser um sintoma? Sim, ela pode ser um sintoma. A gente sabe que a retocolite ulcerativa é restrita, na verdade, ao colo, mais frequentemente reto e aparecendo colo esquerdo ou todo o colo, mas ela pode apresentar uma constipação, porém pequenas, dolorosas, evacuações frequentes. Porque o paciente já tem tanto tempo da doença, né, que os gominhos, né, aquela vascularização já vai perdendo, vai retificando o intestino. E ele vai ficando constipado, vira um tubo, né, um aspecto tubular. O reto fica inflamado, perde a função dela e uma sensação de evacuação incompleta. Ele evacua, mas não evacua tudo. E a doença de Crohn com estenose com constipação, nas formas estenosantes, pode surgir com uma consequência de quê? De uma estenose, de um estreitamento luminal. Quantas vezes a gente acha paciente assim que está emagrecendo, não sente nenhuma dor, e você faz uma ressonância e se surpreende com várias áreas de estenose, até fístula, que seja, mas ele nunca sentiu dor, mas pode acontecer, né? Assim como acontece, às vezes a pessoa nunca sentiu dor, tem um emagrecimento de 3, 4 quilos e aparecer na emergência com uma dor abdominal, uma obstrução intestinal e era um Crohn. Então, essa constipação é um sinal de complicação estrutural. Sintomas de suboclusão, com dor abdominal e cólica, distensão e dificuldade para evacuar. Não, isso não é só intestino irritável, precisa investigar mais. Situações secundárias, uso de medicações, né? A gente sabe que suplementar ferro por conta de anemia pode levar também à constipação. E essa sobreposição funcional, que a gente sabe que muitos pacientes da gente na doença inflamatória intestinal chegam assim, me falaram que eu tenho intestino irritável, nem fizeram colono, nem nada. Logicamente a gente não vai fazer colono para todo mundo, mas objetivar aquelas perguntas do início, para chegar e formular e ter critérios para você pedir, não é taxar todo mundo como intestino irritável. Olha, a senhora tem critérios. Mas eu tenho 30 anos, mas já saiu sangue, já saiu muco, pus, tem uma mãe com psoríase, né? Passou por alguns problemas, está comendo e está emagrecendo, tem uma dor, porque a população fica tomada pelo câncer, né? Pelo medo do câncer. E a gente fica tomado em descobrir não só alguma coisa maligna, mas também uma questão inflamatória. Os sintomas típicos e atípicos a gente já falou no início, né? Essa diarreia crônica mais de 4 semanas, diarreia sanguinolenta com retocolite, as fístulas, fissuras, essa anemia, fadiga crônica, as manifestações que vai ser falado, e algumas coisas atípicas que não são faladas. Dor epigástrica com dispepsia, distensão abdominal. Às vezes não é só a gasparesia diabética, não é só o diabético que tem isso. Pode ser o hipotiroideu, tem um hipotiroidismo, vamos investigar que seja. Essa constipação com dor e sangramento anal secundário a fissuras. Nem sempre fissura é doença inflamatória intestinal, mas verificar evolutivamente se essa fissura vira um abscesso perianal, vira uma fístula, que seja. Essa deficiência de ferro a gente já falou, e isso aqui que eu estava falando antes com a Marta. A gente tem que suspeitar de osteoporose, osteopenia no jovem. Uma pessoa jovem com baixo de vitamina D tem que ter algum motivo. Não tomo sol. Não tomo sol. Não é só isso. É critério, às vezes, de má absorção. Ou que está tomando alguma droga, e pode acontecer como consequência da doença inflamatória, na verdade, pelo uso crônico de corticoide. Então, a mensagem prática para a gente terminar. Pensar nos sintomas típicos o tempo todo, artralgia, né? Eu tenho muita dor articular e não faço atividade física, não estou tendo isso, que seja. Tudo que a gente falou da urgência evacuatória, despertar noturno e as meias que vai ser falado de novo. Sintomas atípicos como constipação, a proctite ulcerativa ou a doença de Crohn estenosante, além de dispepsia, má digestão, porque a gente está vivendo o boom do super crescimento bacteriano. Todo mundo agora tem intolerância à lactose, super crescimento bacteriano ou alguma coisa estranha que está causando, e os pacientes já chegam para a gente. Eu acho que eu tenho disbiose.
E aí passa por todo um ciclo evolutivo de pedidos, na verdade, e não foi nem perguntado se acorda de noite, de madrugada para evacuar. Eu sou intolerante, eu tenho disbiose, eu tenho supercrescimento. A senhora acorda de madrugada? Eu acordo para evacuar. Será que o disbiose, supercrescimento bacteriano, ele vai? Não que o paciente de doença inflamatória não tenha, ele pode ter também uma disbiose e um supercrescimento em conjunto. Mas a gente precisa formular para ver. Reconhecer atípicos é essencial para evitar o atraso no diagnóstico, que a gente ainda tem 1 a 2 anos, mesmo com planos de saúde no diagnóstico, principalmente em pacientes jovens com histórico familiar positivo para doença inflamatória intestinal. Então, pensar no paciente ao todo. O pessoal que trabalha na emergência, tem que perguntar a cronicidade. 1 mês? 1 dia? Foi depois do bobó de camarão? Foi depois disso? Foi alguma coisa? Não, eu estou há meses com isso. É hora de mandar para o especialista. É hora de investigar, formular exames para poder fazer um diagnóstico que a gente precisa melhorar. Obrigado, gente.